quando a gente tem um folículo dominante, né, e ele está ali perto de eclodir, o estrogênio ele atinge o pico máximo, uma quantidade bem grande. E aí o organismo entende que já é para eclodir aquele folículo, porque ele já está ali, né, no esquema, já está no ponto certo. E o que acontece? Acontece um pico, um aumento muito rápido do hormônio LH, o luteinizante. Quando esse hormônio LH aumenta, decorrente do aumento do estrogênio, vai acontecer a eclosão do folículo e vai liberar o óvulo de dentro do folículo para a trompa. Por isso que os exames, não sei se vocês já fizeram o teste de ovulação de farmácia, ali naquela fitinha, ali tem, a gente vai identificar a quantidade, a presença, né, do hormônio LH. Você vai fazendo a fitinha. Quando quando a marquinha tiver mais forte possível, ali é o valor máximo de LH que tem ali no seu organismo. Provavelmente, nas próximas 12 horas, você vai ovular. Então, tem esse pico do LH, esse aumento bem rápido do hormônio LH, e aí vem a ovulação, a liberação do óvulo do folículo para a trompa, certo? Então, isso é uma coisa muito importante de a gente entender, porque a gente vai conseguir, a partir daí, começar a ver a próxima parte do ciclo, né? Que é justamente aquela fase que as mulheres que estão tentando já há bastante tempo querem saber. Eu preciso saber meu período ovulatório porque essa semana que eu vou namorar, né? E aí, então, para vocês terem uma ideia, se você sabe quando é o dia da sua ovulação, se você tem o seu ciclo bonitinho, se você consegue perceber, né? Tem muitas mulheres que sabem, inclusive a gente vai falar dos sinais do corpo, de como é que a gente consegue perceber. Algumas conseguem, outras não, e isso também é de cada um, isso é individual. E a gente vai ver também que as mudanças no estilo de vida favorecem a percepção do nosso corpo, dos sinais do nosso corpo. E então a gente consegue perceber, né? Algumas mulheres conseguem perceber quando é que essa ovulação acontece. E aí, quando ela acontece, as mulheres começam a namorar. Se você sabe que o seu ciclo é bonitinho e sabe o dia da ovulação, se você sabe que vai ovular naquele dia, começa a namorar um dia antes. Porque os espermatozoides, quando ovular, o espermatozoide já vai estar lá esperando o óvulo, entendeu? Fica aí uma dica. Então, vamos pensar num ciclo bonitinho, né? A pessoa tem um ciclo de 28 dias, ela tem os primeiros 14 dias da fase folicular e os outros 14 dias da fase lútea, né? Então, ela consegue perceber quando vai ser o período ovulatório. Vanessa, eu não faço a menor ideia. Eu não sei nem quantos dias o meu ciclo tem. Então, vamos contar? Exercício, hein, para vocês, para quem nunca fez isso. Vamos lá. Primeiro veio a menstruação. Desceu, marca no calendário, tá? Dia 1. E aí você vai contar todos os dias até vir a próxima menstruação. Conta bonitinho. Daí você vai pegar, eu tenho um ciclo de 26 dias. Você vai pegar 26 e vai tirar 14. Por quê? Porque é o tempo mais ou menos fixo da fase lútea. E aí você vai ver que, né, esse dia vai ser o dia da sua ovulação, provavelmente, né? Porque é de 12 a 14, então não dá para saber o dia exato. Os testes de farmácia, eles dão uma ajuda, né? Eles dão uma luz. Então ficou ali a fitinha, né? A gente recebe umas fotos, né, de algumas alunas com várias fitinhas. Então, dia tal, põe a foto da fitinha. Dia tal, fez o teste da ovulação. Aí ela põe lá. E aí a gente vai vendo a cor, né, a intensidade do LH, daquele marcador, né, que está marcando justamente o LH. Por que o LH? Porque é aquele hormônio que antes da ovulação ele vai estar lá em cima. Deu o pico de LH, vai estar lá em cima e aí vai conseguir ver na fitinha. E aí, então, provavelmente 12 horas depois dessa identificação vai vir a ovulação, esse óvulo vai ser liberado. Mas pode ser que isso não aconteça também. Pode ser que você tenha ali a marcação do LH, mas não tem como garantir
que realmente o folículo liberou o óvulo, né, nas trompas e você ovulou. E aí é interessante fazer o exame de imagem, né? O exame de. Esqueci agora o nome. O. Ai, gente, vou lembrar daqui a pouco. O. Tá, eu já vou lembrar. Então, faz o exame de imagem dos folículos, do desenvolvimento dos folículos, e aí a gente vai conseguir identificar se teve ou não a ovulação a partir do exame de imagem. Então, teve uma vez até que a minha ginecologista falou: Nossa, olha só, você fez o exame bem no dia da sua ovulação. Eu falei: Ah, é? Nossa, né? Na época eu nem estava ligada nisso, nem estava muito. Falei: Nossa, nem sabia que dava para ver no exame, né? E dá para ver ali saindo bonitinho. Ela falou: Não, olha aqui, se você não quer engravidar, não namora ou toma todos os cuidados. Isso, ultrassom seriado. Obrigada, Roberta. É isso mesmo. O ultrassom seriado dos folículos. Então, a gente consegue avaliar o desenvolvimento dos folículos e ver se ele está desenvolvendo e se ele eclodiu. Se ele eclodiu, vai dar para ver ali no exame. E vai ter certeza que teve a ovulação, certo? Então, para você saber o período, né, o período ovulatório, então você pega o dia do seu ciclo. Se o seu ciclo não for regular, é importante que você faça isso, vai fazendo a sequência, né, por alguns meses, por 2 ou 3 meses, ver quanto que é, porque às vezes um dia pode ser 28, outro dia pode ser 26, aí você vai falar, nossa, então eu preciso me organizar, você precisa se conhecer. E aí eu falo assim, mas como é que eu posso saber se eu ovulei? Quais os sintomas? Será que acontece alguma coisa no nosso corpo? Na fase folicular, né, a gente tem maior concentração de estrogênio. Na fase lútea, a gente tem uma concentração maior de progesterona em relação à fase folicular. Na fase folicular é mais estrogênio, nem tanto progesterona, né? E depois vem a progesterona. É por isso, meninas, que a gente sempre pede para vocês fazerem quando for dosar a progesterona, não dose junto com os outros hormônios no mesmo dia, porque a gente não consegue comparar. Se você, eu vou colocar o estrogênio tá tanto, a FSH tá tanto e minha progesterona tá lá embaixo. Mas se você fez no começo do ciclo, a gente não espera que a progesterona esteja alta, né? É interessante fazer a progesterona depois da ovulação. Por quê? Porque é quando o corpo lúteo está produzindo a progesterona de fato. Então, é importante fazer, a gente sempre recomenda fazer a dosagem da progesterona 7 dias depois da ovulação ou 7 dias antes da menstruação. Se você não souber exatamente o dia da ovulação, mas você sabe quando vai vir o dia da menstruação, minha menstruação vai vir tal dia, conta 7 dias antes e dosa a progesterona, tá? Os outros hormônios, a gente recomenda que faça no terceiro dia do ciclo, tá? Então, menstruou, conta 1, 2, 3 e faz os exames, o FSH, o LH e o estrogênio, tá? A progesterona fica para depois, porque senão a gente não consegue identificar. A Patrícia está perguntando se o teste de ovulação de farmácia é indicado. Qual a melhor marca? Aqui a gente não fala muito sobre marcas, né? A gente não sente muita vontade em relação a isso, mas o teste de ovulação ele é interessante, né? Para quem não sabe se está ovulando ou para ter uma noção de quando que aconteceu, quando aconteceu a ovulação. Então, para você conhecer o seu ciclo melhor, é interessante. Mas, como eu disse, ele vai dar uma ideia, né? Ele vai lá ver, vai te mostrar se tem uma quantidade grande, né, de LH que indique que você vai ovular. Isso é um indício, não significa que você realmente vai ovular. Que nem eu falei, né, para saber mesmo se vai ovular, faz ultrassom seriado dos folículos, né? Faz ultrassom, é um dia sim, um dia não, você consegue ir lá ver, para ter certeza no caso, tá? Mas ajuda sim.